Olá, gostaríamos de agradecer a oportunidade que o Lar Espírita Cristo Consolador nos proporciona nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho para vocês, uma breve exposição, na verdade, sobre o hábito de julgar os outros. Já se pegou alguma vez pensando ou até falando para alguém: olha, não estou querendo falar mal não, mas fulano fez isso ou fez aquilo, ou ainda diz que fulano ou cicrano age assim ou age assado. Já se pegou? Na verdade, eu também já. Isso às vezes torna-se corriqueiro na vida da gente, né? Sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 18, nos diz o seguinte: todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Olha só, é de pensar. Muito mais fácil a gente ver o defeito do outro do que o nosso, né? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Muito mais fácil nós vermos o defeito do outro, muito mais fácil vermos um ergueiro, como diz aqui, ou um cisco no olho do outro, do que enxergarmos os próprios erros, nossas próprias mazelas. Muito mais fácil. Será que isso nos faz bem? Em Mateus, o Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 1 e 2, nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir vós. Forte, né? E sabe as palavras, a gente lendo assim a Bíblia, parte da Bíblia, tão bonito, né? Os trechos. Mas será que nós fazemos realmente uma meditação sobre o que nós lemos? Nós trazemos para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, aquilo que Jesus nos ensinou, nesse caso em Mateus? Nos diz ainda, em Mateus, no capítulo 6, versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Pois é, sabemos que o perdão dos pecados é uma dádiva. Chega a ser uma dádiva nesse patamar de evolução espiritual que estamos. Mas sabemos também que não é fácil perdoar, né? Ainda mais quando não pensamos nesse perdão na sua íntegra, ou fazemos somente da boca para fora. Tá certo? Vamos pensar sobre. A mudança de conduta é muito difícil. Nós praticamos tanto no erro, fazemos tanto nesse erro, que para nós perdoarmos ou para nós identificarmos isso em nós, não é fácil. Precisamos dia após dia caminhar, pensar sobre e aos poucos fazendo essa mudança. Por exemplo, no exemplo que eu disse lá no início, de quando você começa a fazer os questionamentos ou falar de outras pessoas, não estou querendo falar mal, mas fulano e tal. Se nesse momento você se dispuser a enxergar o seu erro, ou por exemplo, quando você começar, diz que fulano e tal, aí você ali mesmo você já para e pensa e reflete sobre o que você está dizendo, e você corta o assunto, aí você já está dando o primeiro passo para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento intelectual, inclusive. Porque é a partir daí que, como Jesus nos disse nessas passagens que lemos, você consegue a se policiar e a se organizar na linha do bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? A resposta diz: muito mais do que imaginais. Se nós temos muitos amigos ou não, espíritos ao nosso redor, todos eles estão visualizando os nossos pensamentos. Então, se nós pensamos
no julgamento de alguém, de outra pessoa, eles estão vendo isso. Isso depende da faixa vibratória que você está. Nós temos inúmeras faixas vibratórias daqui para cima ou daqui para baixo. Vai depender dessa faixa vibratória que você está para você lidar com os espíritos que estão ao seu lado. Sejam eles de faixa vibratória mais baixa, são espíritos sofredores, ou mais elevadas, espíritos mais avançados na sua evolução. Vai depender de onde você está. Como você identifica isso? De acordo com seus pensamentos, de acordo com seus atos. Isso você pode identificar que faixa você está e para onde você quer mudar. Se você continuar com seus hábitos infelizes, descendo a vibração, se você continuar ou melhorando os seus hábitos, você vai subindo de patamar e assim você vai tendo melhores amigos espirituais que te influenciam muito melhor nessa jornada. Depende então sempre dos seus atos. Essa mudança de faixa depende sempre de você. E a força de vontade de você mudar nessas faixas vibratórias depende exclusivamente de você também e de como você pensar. Influenciam, como dissemos na questão anterior, na sua vida, influencia. Mas você deixa isso acontecer. Depende de você, somente. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, nos diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa é a resposta, é a fórmula que Jesus nos deixou de como sair dessa faixa vibratória baixa. Vigiando e orando, sempre. Dessa forma que conseguimos realmente mudar de faixa vibratória, pensar diferente sobre os outros e realmente nos identificar as nossas mazelas e corrigi-las bem no talo, sempre. Depende de nós, né? Então, a vigilância e a oração nos leva sempre ao bem, nos deixa sempre bem amparados espiritualmente e aonde que conseguimos sempre elevar a nossa faixa vibratória, porque é o livre-arbítrio que nos leva a isso. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e tendo o nosso livre-arbítrio como a nossa meta de conduta, o nosso caminhar nessa empreitada, principalmente aqui na Terra. Então depende do que nós fazemos para nós recebermos. É a lei de ação e reação. Vamos pensar sobre isso, sobre essas palavras que falamos nesse momento de reflexão e mudar os nossos atos, porque sabemos também como a gente muda. Sabemos num patamar final aqui de que a vigilância e a oração nos leva a pensamentos melhores e ações também melhores. Fiquem todos em paz e com Deus hoje e sempre.